Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir alguns exercícios de logaritmo, páginas 182 e 184. Página 182, exercício 4, letra A. Logaritmo de x na base 5. Esse exercício está querendo saber o seguinte: quais são os valores que esse x pode assumir? Veja bem, como o x está no logaritmando, ele está aqui na frente, ó. O logaritmando tem que ser maior que zero. Então, simplesmente isso. O x tem que ser maior que zero, qualquer valor. A letra B, o logaritmando é x menos 3. Então, o resultado dessa conta, x menos 3, tem que ser maior do que zero. Então, a gente põe isso, ó, x menos 3 maior do que zero. Agora resolve esse menos 3 passando para o lado de cá do sinal de maior que, ele fica positivo. Então fica x maior que 3. Esta é a resposta. Agora a letra C. A letra C é uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos 16. Da mesma forma dos demais que nós fizemos, o exercício quer saber o seguinte: quais os valores que podem ser colocados no lugar de x para que o resultado dessa conta fique maior do que zero. Então aí você tem que fazer algumas verificações. Quando for a equação do segundo grau, vai depender daquele valor de x' e x duas linhas, tá certo? Pode calcular com a fórmula de Bhaskara ou pode simplesmente colocar a raiz quadrada. Então aqui, ó, o x' vai ser menos 4 e o x duas linhas vai ser 4, tá certo? Se você não entendeu, usa a fórmula de Bhaskara. Então, a resposta vai ficar assim, ó. Qualquer valor menor que menos 4 pode ser colocado no lugar de x, ou qualquer valor maior que 4. Se você colocar os valores que estão entre menos 4 e 4, se você colocar eles no lugar de x, o resultado dessa conta vai ficar negativo ou nulo. E não pode ficar negativo e nem nulo, tem que ficar maior que zero. Agora, exercício 5, letra A. Agora, a variável está na base. Quando está na base, a gente tem que fazer duas verificações. Maior que zero e diferente de 1. Então, primeira continha maior que zero. X menos 5 maior que zero, passo 5 para o outro lado, x maior que 5. Agora, vamos fazer a verificação do diferente de 1. X menos 5 tem que ser diferente de 1. Passando 5 para cá, vai ficar 1 mais 5, que vai dar 6. Então, x tem que ser diferente de 6. Portanto, o x pode ser qualquer valor maior que 5, com exceção do 6. Então, a resposta fica sendo essa daqui, ó. X pertence a reais, tal que x seja maior que 5 e x diferente de 6. Sempre que a variável estiver na base, a gente tem que fazer essas duas verificações. Maior que zero e diferente de 1. Agora a letra B do 5. De novo está na base. Então, primeira verificação, maior que zero. 2x menos 1 maior que zero. Passa esse 1 para cá e muda o sinal dele. Depois passa o 2 para cá dividindo, porque está multiplicando. X tem que ficar maior que 1 sobre 2. Agora, diferente de 1. Passo 1 para cá, fica 1 mais 1, que é 2. Depois passo o 2 para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o x pode ser qualquer valor maior que 1 sobre 2, com exceção do 1. X pertence a reais, maior tal que x seja maior que 1 sobre 2 e x diferente de 1. Exercício 6, letra A. Aqui, ó, o x está no logaritmando e também está na base. Então vamos lá. Primeiro analisando o logaritmando, tem que ser maior do que zero. Passando 3 para o outro lado, x fica maior do que 3. Agora vamos analisar a base. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Diferente de 1, maior do que zero.
Então a nossa resposta vai ficar assim, ó, x pertence a reais tal que x seja maior do que 3. Veja bem, se a gente já descobriu lá no iniciozinho que tem que ser maior do que 3, a gente já viu que vai ser diferente de 1 e que vai ser maior do que 0, correto? Então não precisa colocar isso daqui na resposta. A gente já entende que se o x é maior do que 3, ele é diferente de 1 e também é maior do que 0. O exercício 6, letra B. Primeiro logaritmando. X mais 4 maior que 0, passo o 4 para o outro lado, x maior que menos 4. Agora a base. X menos 1 maior que 0, passando 1 para o outro lado, x maior que 1. Agora a base de novo diferente de 1, né? X menos 1 diferente de 1, passa esse 1 para cá, fica 1 mais 1. X diferente de 2. Então a resposta vai ficar x pertence a reais, tal que o x seja maior do que 1 e x diferente de 2. Correto? Aqui está falando que o x tem que ser maior que menos 4. Mas quando a gente fala também que ele tem que ser maior do que 1, logicamente que ele já passou por cima desse aqui, ó, correto? Se o x é maior do que 1, lógico que ele é maior que menos 4. Então não precisa colocar o menos 4 aqui, ó. Agora, página 182, exercício 7. Classifique em verdadeiro ou falso. A letra A, logaritmo de 1 na base 5 é 1? Falso. Logaritmo de 1 vai ser sempre 0, tá certo? É aquela consequência da definição que a gente viu. Mas fazendo a conta também, a gente descobre que está errado, tá? Era só você tirar 1 daqui, colocar um x, 5 elevado a x é igual a 1, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 0, cortou, deu 0, tá? Então é falso. Logaritmo de 5 na base 1 é igual a 5? Falso. A base nunca pode ser 1, correto? Então é falso. Logaritmo de 5 na base 5 é verdadeiro? É verdadeiro. Sempre que o logaritmando e a base forem iguais, ó, 5 e 5, sempre que forem iguais, vai ser 1. Logaritmo de 1 na base 5 é 0? Verdadeiro. Logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Logaritmo de 3 elevado a 7 na base 7 é igual a 3. Aí, fazendo as continhas, a gente descobre que não é igual a 3. Tá certo? Logaritmo de 3 elevado a 7 na base 3 é igual a 7. Fazendo as continhas, a gente descobre que é verdadeiro. Como é que faz as continhas? Tira esse 7 daqui, coloca um x, correto? 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 7. Corta as bases, o resultado fica sendo 7. Agora a letra G. 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2 é igual a 5? Verdadeiro. Isso daqui também é aquela consequência da definição. Se a gente tem uma potência onde o expoente é um logaritmo e a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o próprio logaritmando, ó, tá certo? Porque esse 2 é igual, ó, essa base é igual a essa. Agora a letra H. A letra H, 2 elevado ao logaritmo de 2 na base 5 é igual a 5? É falso, tá? Pela consequência da definição, a gente viu que vai ser igual ao logaritmando se as duas bases forem iguais, ó. E aqui as bases não são iguais, então é falso. Exercício 8. Calculem o valor das expressões. 10 elevado ao logaritmo de 3 na base 10, aí a gente já viu que vai ser sempre o logaritmando, então a resposta é 3, correto? Porque a base da potência é igual à base do logaritmo que está no expoente, ó. Quando isso acontece, o logaritmando é a resposta. E aqui também, ó, a base é igual à base, então a resposta é o logaritmando, tá aqui. Agora a letra C. A letra C, vamos por partes. Aqui a gente tem o seguinte, ó, 2 elevado a esse logaritmo. A base é igual a 2 e 2, correto? Então o resultado dessa primeira parte vai ser 6, correto? 6. Aí o que acontece? Ó, como tem dois expoentes, um expoente vezes outro expoente, é porque veio de potência.
Então, se o resultado daqui é 6, vai ficar 6 elevado a logaritmo de 10 na base 6. Perceberam? Então, a base aqui é 6, que é o resultado dessa conta. Como ficou igual à base do logaritmo, o resultado vai ser o 10, que é o logaritmando. A letra D, 3 elevado ao logaritmo de 7 na base 2, vezes o logaritmo de 2 na base 3. Esse D com esse C é muito parecido, só que eles inverteram. Ó. Eles colocaram a base igual lá na frente, ó, correto? Mas não tem problema, você pode resolver isso aqui primeiro. Ó, 3 elevado ao logaritmo de 2 na base 3. Ó. Resolvendo essa parte aqui que eu estou mostrando, ó, 3 elevado ao logaritmo de 2 na base 3, o resultado vai ser 2. Né, porque a base ficou igual a 3 e 3. Então, o resultado dessa conta é 2. Aí vai ficar 2 elevado ao logaritmo de 7 na base 2. Correto? E aí sim, ó, a base vai ficar igual, 2 e 2, a resposta vai ser 7. A letra E. 2 elevado a 1 mais logaritmo de 3 na base 2 é 6. Aqui no 6 já é resposta, né? Eu vou comentar por que que é. Então vamos lá, ó. 2 elevado a 1 mais. Quando a gente tem uma soma no expoente, significa que a gente tinha antes disso uma multiplicação de potência de mesma base. Correto? Então a gente tinha 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2. Correto? 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2 vai dar 3. Então a gente ficou com 2 elevado a 1 vezes 3, que é o resultado dessa conta, que vai dar 6. A letra F, mesma coisa. Ó. 2 elevado a 2 mais 3 log de 5 na base 2. Se a gente tem uma soma no expoente, é porque a gente tinha uma multiplicação de potência de mesma base. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 log de 5 na base 2, correto? Aí, pensa o seguinte, esse 3, quando ele fica aqui na frente, é porque ele veio daqui, ó, ele é expoente do 5, tá certo? Então, você volta ele para o 5. Então, como que vai ficar a conta? Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado ao logaritmo de 5 elevado a 3 na base 2. Então, o resultado dessa conta ficou 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, você resolve a conta vezes 4, porque 2 elevado a 2 é 4. E aí vai dar 500. Tá? Quanto que dá 5 elevado a 3 aqui? Vai dar 125, correto? E aí 125 vezes 4 vai dar 500. Se vocês não entenderam muito estas correções do exercício 7 e 8, voltem no vídeo explicativo sobre consequências da definição, ou pesquise no Google, dá uma olhada no livro, tá? É uma parte mais teórica, tá? Para responder essas questões. Consequências da definição de logaritmo, é isso que vocês têm que olhar. No vídeo que eu passei a matéria, eu explico, e vocês podem encontrar também, tá? Na internet, no livro. E se não entendeu de jeito nenhum, me procura que eu dou um jeito de explicar diferente. Página 182, exercício 9, letra A. Logaritmo de x ao cubo y. Pessoal, isso daqui é para a gente desenvolver essa conta. Então aqui, ó, quando você tem duas variáveis juntas, sem nenhum sinal entre elas, a gente tem uma multiplicação. Então é o logaritmo de x ao cubo vezes y. Quando a gente tem uma multiplicação no logaritmando, a gente separa como uma soma de logaritmo. Então vai ficar assim, ó. Logaritmo de x ao cubo y é igual a logaritmo de x ao cubo mais logaritmo de y. Façam desse jeitinho, tá?
tem que estar repetindo a palavra logaritmo, porque senão erra a questão. Agora, era só para desenvolver, então a gente pega esse expoente aqui do x, ó, e traz ele aqui, ó, multiplicando pelo logaritmo. Sempre que o logaritmando tem expoente, esse expoente pode vir para cá, ó, multiplicando pelo logaritmo, tá certo? Então a resposta ficou dessa maneira aí, ó. A gente não sabe quanto vale o x nem o y, então não resolve, só deixa assim. A letra B. Logaritmo de π vezes r elevado ao cubo vezes h sobre 3. Agora, a gente vai separar. Ó, logaritmo de π mais logaritmo de r ao cubo mais logaritmo de h menos, quando a divisão é menos, menos o logaritmo de 3, tá? Essa parte de cima é bom a gente colocar ela dentro de parênteses, porque tudo isso daqui, ó, representa a parte de cima da fração, representa o numerador. Agora, esse 3, ele vem para cá e multiplica, ó, tá certo? Então, vai terminar desse jeito aí, ó. Exercício 9, letra C, página 182. Logaritmo da raiz quadrada de x sobre y ao quadrado na base 3. Pessoal, aqui, ó, fração é divisão. Sempre que for divisão, vai ser uma subtração de logaritmo. Então, vai ser o logaritmo da raiz quadrada de x menos o logaritmo de y elevado ao quadrado. Tira esse x da raiz. Lembra, o índice da raiz é 2, o expoente é 1. Vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Então, ficou assim. Agora, 1 sobre 2 é expoente. A gente pode trazer ele para cá, ó, multiplicando pelo logaritmo. E esse 2 aqui também é expoente. A gente pode trazer ele para cá. Então, fica dessa maneira aí, ó. 1 sobre 2 vezes o logaritmo de x na base 3 menos 2 vezes o logaritmo de y na base 3. Tem que repetir a base, tá? Tem que escrever ela de novo. Agora, 11. Logaritmo de 2 é a e logaritmo de 3 é b. Aí ele já te deu o valor. Ó. Onde aparecer logaritmo de 2, a gente põe a, e onde aparecer de 3, a gente põe b. Determine logaritmo de 6. Então a gente fatora esse 6, tá? Decompõe ele, que vai ficar 2 vezes 3. Ó, tá? Agora a gente separa somando logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Detalhe, gente, antes da igualdade a gente só vai repetindo a pergunta feita. A resposta é depois da igualdade, correto? E outra coisa, a base não foi mostrada desde o início. Ó. Quando não mostra a base, a gente considera que a base é 10, tá bom? E agora a gente vai substituir, ó. A substitui o logaritmo de 2 e B substitui o logaritmo de 3, então a resposta fica A mais B. Logaritmo de 24, a letra B. Fatora o 24, vai dar 2 ao cubo vezes 3. Agora, separa somando por causa da multiplicação. E esse 3, que é expoente, ele vem para cá, ó, multiplicando pelo logaritmo de 2, correto? E aí substitui agora, ó, o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, substitui por A e B. Ó. Agora, a letra C, logaritmo de 300. Fatora o 300, que vai dar 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Agora, separe em 3 somas de logaritmo. Logaritmo, ó, o expoente volta para frente do logaritmo, tá certo? Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 3, mais 2 vezes o logaritmo de 5. Agora, substitui o logaritmo de 2 e de 3. Só que o logaritmo de 5, a gente não sabe quanto vale, porque o texto não falou. Ó, o texto falou logaritmo de 2 e de 3, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Logaritmo de 2 é A, logaritmo de 3 é B, e o de 5 a gente não sabe. Pessoal, sempre que aparecer logaritmo de 5 e o texto não falar quanto vale, você tem que fazer o seguinte. Pensa o seguinte, o que é 5? 5 é 10 dividido por 2, correto? Então você pode escrever logaritmo de 5 como logaritmo de 10 sobre 2. Como aqui é divisão, 10 sobre 2 dividido por 2, a gente separa como uma subtração.
Aqui eu estou falando só do logaritmo de 5, que se tornou logaritmo de 10 sobre 2. Então, como que vai ficar essa partezinha? Vai ficar logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Tá aí, ó. Então, ó, logaritmo de 5 equivale a logaritmo de 10 sobre 2, que equivale a logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Quanto vale o logaritmo de 10 na base 10? É 1, tá certo? Logaritmo de 10 na base 10 é 1. E o logaritmo de 2? O logaritmo de 2 é a. Então, dentro do parênteses vai ficar 1 menos a. Certinho aí? Agora, esse 2 que estava multiplicando, vai multiplicar 2 vezes 1 e 2 vezes menos a. Correto? 2a com menos 2a pode cancelar. Vai sobrar b mais 2. Ok? Log de 300 é igual b, 2 mais b ou b mais 2, a ordem não muda o resultado, tá bom? B mais 2 ou 2 mais b. Pessoal, continuação, agora letra D, ó. Logaritmo de 1,5. Todas as vezes que você tiver número decimal, você pode escrever em forma de fração. E esta fração vai ser o quê? 15 sobre 10, porque tem uma casa depois da vírgula, então é sobre 10. Então fica assim, ó, logaritmo de 15 sobre 10. Sobre fração, divisão, é menos. Então é log de 15 menos log de 10. Mas a gente pode simplificar primeiro, ó, já que dá para simplificar, vamos simplificar primeiro. Simplificando, vai ficar 3 sobre 2. Logaritmo de 3 sobre 2. Agora sim que a gente separa subtraindo. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 3 é b, logaritmo de 2 é a. Então, b menos a. Logaritmo de 16. Fatório 16, 2 elevado a 4. Esse 4 é expoente, ele pode voltar para cá multiplicando. 4 vezes o logaritmo de 2. Logaritmo de 2 vale a, então 4 vezes a. Agora f, logaritmo de 2 na base 3. Pessoal, perceba que até agora a base estava sendo 10, correto? Base 10, base 10, agora mudou, ó, base 3. Aí o que acontece? Você tem que voltar no texto e ver se você acha informação na base 3. Não acha aqui, ó. A informação é na base 10 e a informação é na base 10. Então a gente vai mudar esse logaritmo de 2 na base 3 para base 10. Mudança de base de logaritmo. Então a gente escreve uma fração e põe o logaritmo de 2 na base 10 sobre logaritmo de 3 na base 10. Desse jeito aí, ó. Então nós estamos mudando esse logaritmo que estava na base 3 para a base 10. Sempre que for mudar, é dessa maneira aí. Pessoal, quando a base é 10, não precisa ser mostrada, correto? Então tá aí, ó, logaritmo de 2 sobre o logaritmo de 3. Logaritmo de 2 é a, de 3 é b. Então fica a sobre b. Agora o exercício 12, agora ele já fala que o logaritmo de 2 é x e o de 3 é y. E ele pede na letra A logaritmo de 5. Logaritmo de 5 a gente já viu que pode ser escrito como logaritmo de 10 sobre 2. Que vai ser logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Vou repetir. Sempre que você precisar calcular logaritmo de 5, se o texto não tiver te falado quanto ele vale, você vai fazer esse procedimento aqui, tá? Pode fazer direto. Se você lembrar, pode já ir direto aqui, ó. Não precisa fazer essa parte. Mas aqui nesse exercício a gente está fazendo para aprender, né? Então, beleza. Logaritmo de 10 vale 1. Logaritmo de 2 vale x. Então, 1 menos x. Agora, exercício 12, letra B. Logaritmo da raiz quadrada de 3. Pessoal, tem que tirar esse 3 da raiz. Aqui expoente é 1 e o índice é 2. Vai ficar 3 elevado a 2. Tá aí, ó. Agora, 1 sobre 2 é expoente. Volta para cá multiplicando o logaritmo de 3. Agora, você sabe que o logaritmo de 3 vale y. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes y. Quando tem uma fração multiplicada por um número inteiro, esse y representa um número inteiro, tá?
você multiplica só o numerador. Ó. Então vai ficar 1 vezes y sobre 2, ou seja, y sobre 2. Logaritmo da raiz cúbica de 12. Tiro 12 da raiz, então aqui vai ficar 1 sobre 3. Ó, 12 elevado a 1 sobre 3. Pega esse 1 sobre 3 que é expoente, volta ele para cá multiplicando. Fatore esse 12. Agora, o que vai ter? Ó? Uma soma de logaritmo aqui. Ó. Esse 1/3, ele não é logaritmo, lembra? Ele era o expoente. Então, a gente só tem uma soma de logaritmo, que é aqui. Ó. Então, a gente precisa colocar um parêntese, por quê? Porque esse 1/3, ele pertence ao 12. E o 12 é esse número que foi fatorado, foi decomposto. Então, a gente precisa colocar um parêntese aqui. Ó. Agora vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3. Esse 2, esse expoente 2, ele pode voltar multiplicando o primeiro logaritmo aqui, ó, tá? Agora vamos substituir. Então vai ficar 2 vezes x, é x que vale? É 2 vezes x mais y, dentro do parênteses, certo? E agora multiplica 1 vezes 2x mais y sobre 3. Que fica dessa maneira aí a resposta, 2x mais y sobre 3. Exercício 12, letra D, logaritmo de 1 sobre 3. 1 sobre 3 é divisão, então vai ficar logaritmo de 1 menos logaritmo de 3. Logaritmo de 1 é sempre 0, então vai ficar 0 menos y. 0 menos y é menos y, então essa é a resposta. Agora, a letra C, logaritmo de 0,06. Aqui ó, a gente vai escrever em forma de fração. Então é sobre 100, porque tem duas casas depois da vírgula, 6 sobre 100. Agora a gente vai fatorar o 6 e fatorar o 100. Dava para simplificar também, por 2 e por 2, não é isso? Mas nós vamos fatorar o 6 e fatorar o 100. E aí, fatorando o 6, vai ficar 2 vezes 3. Então nós vamos ter uma soma de logaritmo aqui, tá? E depois nós vamos ter uma subtração de logaritmo. Então vai ficar assim, ó, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 menos logaritmo de 10 ao quadrado. Esse 2 que é expoente, ele vem para cá, ó, multiplicando o logaritmo, tá certo? Agora a gente pode substituir. Logaritmo de 2 vale x, de 3 vale y e de 10 é 1. Logaritmo de 10 vale 1. E aí 2 vezes 1 é 2. Resposta, x mais y menos 2. Exercício 12, letra F. Logaritmo de 27 na base 4. Pessoal, de novo, ó, o enunciado ele trouxe base 10, correto? Base 10, quando não mostra a base é 10. E a pergunta foi feita na base 4. Quando isso acontece, a gente tem que passar o que foi perguntado para a base que a gente tem no enunciado. Então, nós temos que passar esse logaritmo de 27 na base 4 para a base 10. Como é que se faz? A gente monta uma fração, vai ficar logaritmo de 27 na base 10 sobre logaritmo de 4 na base 10. A gente sabe que 10 na base não precisa ser mostrada. Então, a gente vai escrever sem esse 10 agora. A gente vai fatorar o 27 e fatorar o 4. Então, vai ficar assim, ó, logaritmo de 3 ao cubo sobre logaritmo de 2 ao quadrado. De novo, ó, a base 10 não precisa ser mostrada, por isso que ela não está aqui. Agora, o que que faz? Ó, o expoente do logaritmando, ele pode vir para cá. Ó. Então, vai ficar 3 vezes o logaritmo de 3, e aqui vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2. Logaritmo de 3 é y, logaritmo de 2 é x. Então, vai ficar assim, ó, 3x sobre 2, 3y, né, sobre 2x. Correto? Pessoal, então, ó, sempre que o enunciado te der uma base para você usar, então ele te deu base 10 para você usar, mas ele te perguntou em outra base, ele perguntou na base 4. Nesses casos, a gente pega a pergunta que foi feita e passa para a base que a gente tem para trabalhar. Então, nós passamos o log de 27 na base 4 para a base 10.
E a maneira de passar é sempre essa. Escreve uma fração e põe logaritmo do logaritmando, na base que a gente quer, logaritmo da base, na base que a gente quer. 184, exercício 24. Logaritmo de 2 vale 0,30, logaritmo de 3 vale 0,48 e logaritmo de 5 vale 0,70. Então aqui, ó, ele te deu o logaritmo de 5, então você vai usar o que ele te deu. Se aparecer logaritmo de 5, você não precisa fazer aquela operação lá, é só pegar o valor e usar. Calcule, letra A, logaritmo de 20. Fatório 20. Agora separa o logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 5. Esse 2 é expoente, ele pode vir para cá multiplicando. Então a gente vai trazê-lo agora. Esse 2 para cá. Agora substitui. Quanto vale o logaritmo de 2? 0,30. E o logaritmo de 5? 0,70. Resolvendo essa operaçãozinha aqui, ó, vai dar 0,60 mais 0,70, que vai dar 1,30. Agora, logaritmo de 0,0002. Então, a gente pode escrever 2 sobre quanto? 1, 2, 3, 4, sobre 10.000. Ou a gente pode escrever uma potência de base 10, ou seja, uma notação científica. Aqui eu escrevi uma notação científica. Mas se fizer essa fração, ia dar a mesma coisa, tá bom? Pessoal, então, ó, a gente tem uma multiplicação. Então, vai ser logaritmo de 2 mais logaritmo de 10 elevado a menos 4. Correto? Esse menos 4, ele vem para antes do logaritmo. Tá aqui, ó. E aí vai ficar dessa maneira aí. Vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Esse mais é por causa da multiplicação. Correto? E esse menos 4, ele estava aqui, ó, como expoente do 10, ele veio para cá, ó, multiplicando pelo logaritmo. Jogo de sinal aqui vai dar menos. Agora substitui, logaritmo de 2 é 0,30, logaritmo de 10 é 1. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. 4 vezes 1 é 4. 0,30 menos 4, menos 3,70. Porque tem que dar o sinal do maior número. A letra C, logaritmo de 0,3. Pessoal, aqui também dá para escrever notação científica. Ó. 3 vezes 10 elevado a menos 1. Ou escrever a fração, dá na mesma. Aqui eu escrevi a fração. Então, log de 3 menos o log de 10. Toda vez que for divisão é menos, né? Então tá aí, ó, logaritmo de 3 menos logaritmo de 10. Logaritmo de 3 é 0,48 e o de 10 é 1. Então, 0,48 menos 1, que vai dar 0,52 negativo. Exercício 24, continuação, né? Logaritmo de 2, 0,30, de 3, 0,40, de 5, 0,70. Calcule letra D. Logaritmo de 18. Fatório 18. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Substitui a multiplicação por uma soma de logaritmo. Pega o expoente e passa para cá, multiplicando pelo logaritmo. Agora substitui logaritmo de 2 e logaritmo de 3. 2 vezes 0,48, que substitui o logaritmo de 3, vai dar 0,96. 0,30, que substitui o logaritmo de 2, somado com 0,96 dá 1,26. Letra C, log de 45. Fatório 45. Separa como uma soma de logaritmo. Pega o expoente do 3 e passa para cá, multiplicando pelo logaritmo. Agora substitui logaritmo de 3, 0,48. É isso? Está lá, ó. E log de 5 é 0,70. 2 vezes 0,48 dá 0,96. Mais 0,70 dá 1,66. Letra F, log de 250. Fatório 250, que vai dar log de 2 vezes 5 ao cubo. Substitui por uma soma de logaritmo, por causa da multiplicação. Log de 2 mais, aqui ó, o expoente já veio para cá, ó, mais 3 vezes o log de 5. Substitui o log de 2 e o log de 5. 3 vezes 0,70,
que vai dar 2,1, somado com 0,30, que vai dar 2,40. Agora vamos para a letra A do 25. O 25 falou logaritmo de 2, 0,30, logaritmo de 7, 0,85. Logaritmo de 14, fatório 14, 2 vezes 7. Separa a multiplicação como uma soma de logaritmo e agora substitui. Então vai ficar 0,30 no lugar do logaritmo de 2, mais 0,85. Somando 0,30 com 0,85, 1,15. Agora a letra B. Logaritmo de 50. Fatório 50. 2 vezes 5 ao quadrado. Separa como uma soma de logaritmo, por causa da multiplicação. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 5 elevado a 2. O expoente 2 vem para cá multiplicando pelo logaritmo. Tem hora que eu já trago ele direto e tem hora que ele fica aqui, ó, mas sim, tanto faz, tá? Ele pode, o expoente sempre pode vir para cá, ó, multiplicando pelo logaritmo, tá? E aí vai ficar assim. Agora substitui. Só que aí tem o probleminha do logaritmo de 5, que a gente não sabe e o texto não deu, correto? Então a gente vai ter que fazer aquele procedimento. Qual que era o procedimento? Logaritmo de 5 era logaritmo de 10 sobre 2. Logaritmo de 10 sobre 2 é logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Correto? Agora nós vamos substituir. Ó, logaritmo de 2 por 0,30, logaritmo de 10 por 1. Então ficou assim. Faz essa conta dentro do parêntese e depois multiplica por 2. Ou então faz chuveirinho aqui, ó. Aqui eu fiz a conta dentro do parênteses, deu 0,70 vezes 2, que deu 1,40. Pessoal, 1,40 com 1,4 é a mesma coisa, tá? Aqui tem o 0,30 e aqui eu não pus o zero, ó. Mas tanto faz, colocando ou não, o valor é o mesmo. Então 0,30 mais 0,40 que vai dar 1,70. Normalmente a gente coloca para ficar igual o enunciado, tá? Porque o enunciado falou 0,30 e não falou 0,3. Mas 0,30 com 0,3 é a mesma coisa, tá certo? 1,70 com 1,7 é a mesma coisa. Agora a letra C do 25. Logaritmo de 3,5. 3,5 equivale a 35 sobre 10. Porque tem uma casa depois da vírgula, por isso é sobre 10. Então, logaritmo de 35 sobre 10. Fração é divisão. E quando é divisão, a gente separa como uma subtração de logaritmo. Logaritmo de 35 menos logaritmo de 10. 35 a gente fatora ele, que vai dar 5 vezes 7. Como ficou vezes, se tornou uma soma de logaritmo. Então vai ficar logaritmo de 5 mais logaritmo de 7 menos o logaritmo de 10. 35, o 5 vezes 7 veio do 35, que é o numerador. Então a gente coloca um parênteses nele aqui. Esse parênteses, às vezes ele faz falta e às vezes não faz. Mas por via das dúvidas a gente vai colocando, tá? Eu sei quando faz falta ou não, mas para vocês que estão aprendendo agora, fica mais difícil saber se precisa ou não precisa colocar. Então, coloque sempre, tá bom? Sempre que for fração, hora que você faz a conta do numerador, você separa ela em parênteses. Bom, então vamos lá. Logaritmo de 5 a gente não tem no enunciado, mas a gente sabe que ele vale logaritmo de 10 sobre 2. Ou seja, logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Então tá aí, ó, logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2 é o logaritmo de 5, mais o logaritmo de 7 menos o logaritmo de 10. Agora a gente pode substituir os valores. Então vai ficar 1, logaritmo de 10 na base 10 vale 1, nunca pode esquecer isso. Menos 0,30 mais 0,85 menos 1. Resolvendo essa conta, a gente vai chegar em 0,55. Letra D, logaritmo de 70. Então a gente fatora o 70, 7 vezes 10. Pessoal, não precisa fatorar o 10, porque a gente sabe que o logaritmo de 10 vale 1, tá certo?
Então vai ficar logaritmo de 7 mais logaritmo de 10. Logaritmo de 7 é 0,85. Logaritmo de 10 vale 1. 0,85 mais 1, 1,85. Pessoal, então nós terminamos aqui a correção, tá? Se vocês não entenderam, olhe de novo a correção, tá? Porque esse conteúdo, ele exige muita atenção por parte de quem está estudando, tá? Porque são muitos detalhes, né? Então, assim, se você achou difícil, reveja a explicação, reveja a correção, que você vai tirando as dúvidas, tá bom? Só um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos. Tchau.